Olá, hoje a gente vai mergulhar em algumas ideias bem legais de O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Vamos tentar entender, sabe, como é que funcionam esses nossos hábitos e, mais importante, será que dá para ajustar eles? Com certeza. É uma exploração fascinante. A ideia aqui é pegar os pontos principais do livro, né? E, sei lá, pensar sobre isso. É doido parar para pensar o quanto do nosso dia é automático. Totalmente. Você acorda, pega o celular, faz o café. Isso, o caminho para o trabalho. Às vezes a gente nem lembra direito como chegou. Será que a gente decide mesmo tanta coisa assim? Ou é mais piloto automático? É uma ótima pergunta. E é aí que entra o tal do loop do hábito que o Duhigg descreve. Basicamente são três partes: deixa, rotina e a recompensa. Deixa a rotina recompensa, ok. Exato. A deixa é o gatilho, sabe? O que dispara tudo. A rotina é a ação em si, o hábito. E a recompensa é o prêmio que o cérebro ganha. É o que faz ele querer repetir. Hum, tipo uma forma de economizar esforço mental? Exatamente. O cérebro adora um atalho. Transforma a rotina em hábito para não ter que pensar tanto. Tá, entendi a estrutura. Gatilho, ação, prêmio. Mas me dá um exemplo assim, bem claro, como isso vira um hábito forte. Olha, um exemplo que o livro traz, que é clássico, é o da pasta de dente Pepsodent, lá atrás. Pepsodente. Sim. O publicitário Claude Hopkins, ele focou numa coisa que todo mundo tinha, uma película nos dentes, que na verdade é natural, né? Mas ele usou isso como a deixa. Ah, a película era o gatilho. Isso. A rotina era escovar os dentes com a Pepsodent e a recompensa, aquela sensação de frescor, de formigamento na boca. Ele associou isso a ter um sorriso bonito. Que sacada. Pois é, ele não inventou escovar os dentes, mas ele criou um anseio por aquela sensação, pela recompensa. E a deixa da película ativava isso todo dia. Virou um hábito nacional lá nos Estados Unidos. Caramba. Focar no anseio, na vontade da recompensa. Genial. Mas e para mudar um hábito ruim? Tipo algo que a gente não quer mais fazer. Aí complica, né? Complica, mas tem jeito. É aí que entra a regra de ouro da mudança de hábito. A ideia central é que simplesmente tentar resistir geralmente não funciona a longo prazo. Sei bem como é. O truque, segundo Duhigg, é manter a mesma deixa e a mesma recompensa, só que você troca a rotina. Você insere uma nova ação no lugar da antiga. Peraí. Mantém o gatilho, mantém o prêmio, mas muda o comportamento no meio. Exatamente. Mas o pulo do gato, e talvez a parte mais difícil, é descobrir qual é o anseio real que aquela recompensa está satisfazendo. O que você busca de verdade com aquilo? Ah, entendi. Não é só trocar por trocar. Tem que entender a necessidade por trás. Por isso que é difícil. Tem exemplo disso funcionando? Tem, sim. Pensa, por exemplo, nos alcoólicos anônimos, o AA. Eles ajudam muito a identificar as deixas, os gatilhos para beber, sabe? Pode ser estresse, tédio, uma festa. Certo. E aí eles investigam qual a recompensa que a pessoa busca. Relaxamento, fugir de um problema, se sentir parte de um grupo. E o AA ensina novas rotinas para lidar com essas deixas. Tipo, Tipo ligar para um padrinho, ir numa reunião, fazer uma oração. São ações que oferecem recompensas parecidas, como apoio, alívio, conexão, mas sem a bebida. Substitui a rotina antiga. nossa, isso faz muito sentido. É mais sobre estratégia e autoconhecimento do que só ter força de vontade. Exato. E falando nisso, o livro fala também de uns tais hábitos angulares, né? Keystone Habits. O que são eles? Ah, sim, esses são fascinantes. São hábitos que, tipo assim, parecem pequenos, mas que causam uma reação em cadeia. Eles acabam mudando outros padrões de comportamento quase que automaticamente. Como assim? Um hábito puxa o outro? Isso! O exemplo da Alcoa, a empresa de alumínio, é muito bom. O CEO, Paul O'Neill, chegou lá e disse que a prioridade máxima seria segurança no trabalho, zero acidente. Segurança? De uma metalúrgica gigante. Parece, sei lá, não o caminho mais óbvio para aumentar o lucro, né? Pois é. Todo mundo achou estranho, mas para atingir essa meta de segurança total, ele teve que mudar tudo. A comunicação entre os operários e a diretoria tinha que ser imediata se houvesse um risco. Os processos tiveram que ser revistos. Entendi.
Para garantir a segurança, ele mexeu na estrutura toda. Exatamente. Isso forçou uma melhora na comunicação, na eficiência, na hierarquia. Resultado, os excedentes caíram drasticamente e, olha só, os lucros da Alcoa dispararam. A segurança foi o hábito angular que reorganizou a empresa inteira. Uau! Que efeito cascata mesmo. Isso me leva para outra coisa que o livro menciona. A força de vontade. Diz que é tipo um músculo, que cansa. É isso mesmo? É bem por aí. A força de vontade não é infinita. Ela se desgasta com o uso ao longo do dia. Mas a boa notícia é que sim, como um músculo, dá para treinar e fortalecer. E como a gente faz isso? Ainda mais na hora de mudar um hábito que exige tanto dela. Uma coisa-chave é planejar. É criar rotinas específicas para aqueles momentos que a gente já sabe que vão ser difíceis. Os tais pontos de inflexão. Sabe, quando você está cansado, estressado? Ah, tipo, se preparar para o momento da fraqueza. Isso! A Starbucks, por exemplo, treina os funcionários com o método LATTE, que é ouvir, reconhecer, agir, agradecer e explicar para lidar com o cliente bravo. Já ouvi falar disso. Então, é uma rotina pré-programada. O funcionário não precisa gastar um monte de força de vontade decidindo como reagir na hora da pressão. Ele segue o script. Isso ajuda a preservar essa energia. E outra coisa, sentir que se tem controle, autonomia, também fortalece a força de vontade. Ok. Então, resumindo a ópera, a gente tem o loop do hábito, deixa, rotina, recompensa. Temos a regra de ouro para mudar, mantém deixa e recompensa. Troca a rotina, mas foca no anseio real. Isso. Aí tem os hábitos angulares, que puxam outras mudanças junto, e a força de vontade, que cansa, mas que dá para gerenciar com planejamento e rotinas para momentos-chave. É isso? Exatamente. É um conjunto de ferramentas bem poderoso, né? Entender esses mecanismos não torna a mudança fácil, claro. Exige esforço, exige autoconsciência para sacar quais são nossos verdadeiros anseios. Com certeza não é mágica. Não mesmo. Mas saber que os hábitos não são destino, que eles são maleáveis, que dá para redesenhar, isso dá uma esperança e um controle muito grandes. A gente não precisa ser refém deles. Totalmente. Olha, para quem ficou curioso e quer se aprofundar mais com mais exemplos, mais detalhes, a leitura completa de O Poder do Hábito vale muito a pena. Concordo. O livro é super bem escrito, cheio de história interessante e as ideias servem para a vida pessoal, para o trabalho, para tudo. É muito prático. Para facilitar, a gente vai deixar o link para compra aqui na descrição, tá? Ótima recomendação. E para fechar, talvez deixar uma pulga atrás da orelha. Se fosse para escolher só um hábito angular para começar a cultivar hoje, qual seria? Qual hábito teria o maior potencial de gerar aquela onda positiva em outras áreas da vida de quem está nos ouvindo? Fica aí a reflexão.